é poder te ensinar, é poder te mostrar verdades que um pai passa para o filho. Eu brinquei ali com o Isaac e com a Rebeca, né? Faz um sinal assim, Rebeca. Levanta a mão, Rebeca. Essa princesinha aqui, ó. Isaac é aquele ali, ó. Levanta a mão, Isaac. Eles são filhos da irmã Marlene. Marli. Então são filhos dela. E a Marli ensina para os filhos dela o que é o melhor, não é assim? Você aprendeu com a sua mãe desse jeito, não foi? Que é diferente do Roberto e da Michele, que ensina, esqueci o nome da menina, para a Evelyn. É diferente. Mas eles aprenderam com o modelo da mãe do Roberto e da mãe da Michele. Então cada um que é pai, está aqui meu filho, levanta a mão, Daniel. Eu ensino para o Daniel aquilo que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Está ali o Júlio, com as filhas, que vai, assim é. Mas como pastor, eu tenho uma responsabilidade de ensinar todos vocês como se fossem meus filhos. Nós somos totalmente diferentes um do outro. Mas espiritualmente vocês são como filhos para mim. Então aquilo que Deus ministrou no meu coração é algo muito preocupante. Porque são situações que determinam o sucesso e o fracasso. Aqui meu filho, Daniel. Eu vejo que ele perde paciência comigo. Mas eu falo com ele, filho, quantos anos você tem? Eu tenho 11. Aí eu falo assim, seu pai tem quantos anos? 53. Quem é mais velho? Eu ou você? É o senhor. Então quem sabe mais? Sou eu que sei mais. Então quando eu quero corrigir ele, aí eu falo que não vai por esse caminho, porque você vai se dar mal. Eu já passei por esse caminho, eu já levei algo ruim. Então eu não quero que você passe por ele. Ele tem, às vezes eu vejo que não tem paciência de ouvir. Vai ter que ouvir, que é meu filho. Então ele não vai ouvir isso do vizinho. Ele vai ouvir do pai dele, que sou eu. Não é assim, Daniel? Então, já está do meu tamanho já. Mas ele tem que ouvir. Então você, como um filho na fé para mim, eu quero trazer uma palavra para te abençoar. Amém. Mas que vai determinar o sucesso ou o seu fracasso. Por isso que tem um peso muito grande para mim estar aqui para falar isso com você. É algo que eu nunca ministrei. É algo que eu já conheço há 37 anos. Mas eu vou ministrar pela primeira vez para te abençoar. Então presta atenção, que daqui a pouco a gente vai embora. São 10h44. No máximo, permitindo Deus, 11h30, a gente já acabou. Mas eu queria que você prestasse atenção. Porque a palavra de Deus pode mudar a sua história. Vou falar de novo. A palavra de Deus pode mudar a sua história. Amém. Se você abrir seu coração para a palavra de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo, querido. Não é por minha causa, não. É por causa da palavra de Deus, que é Deus. Amém. Eu não sei nada que você está vivendo, mas eu imagino que, assim como eu, você passa por lutas, dificuldades, apertos. Talvez tem questões que você vai conseguir resolver. Talvez tem questões que não dependem de você. A vida funciona desse jeito, irmão. Por isso que eu quero compartilhar com você essa manhã, tem um poder muito grande de mudar a sua história. Quando Deus tratou comigo na madrugada da semana passada, por que na madrugada? Porque minha vida mudou. Tem quase um ano que todos os dias eu acordo de madrugada para trabalhar. Entre 4 e 5 horas da manhã eu já estou saindo. Então eu tenho que acordar de madrugada. Aí, para acordar de madrugada, eu tenho que dormir mais cedo no dia anterior. Mudou minha vida completamente. Louvado seja Deus por isso. Amém. E ali Deus começou a ministrar na minha coração. Eu quero compartilhar com você essa verdade.
Você topa? Amém? Fechou? Então abre seu coração, querido. Além do coração, você vai precisar abrir a Bíblia também. Vamos contar lá com o Breno, lá, o Breno ajuda a gente, vai, né, Breno? Breno é um cara. Você agradece o Breno lá, ó. Eu trouxe minha Bíblia aqui, ó. Mas o Breno vai ajudar a gente ali. Até meu óculos eu trouxe, que depois dos 25 anos, meu irmão, o óculos é companheiro fiel. Se você não tem, louvado seja Deus. Pode ser que amanhã você vai precisar dele. Eu já estou nessa fase. Eu quero falar, querido, nessa manhã, sobre um recorte. A Bíblia, ela é cheia de recortes. Que recorte? A Bíblia, ela vai falando sobre um assunto, e aí ela faz um recorte para mostrar uma realidade da vida, depois ela volta. Você quer ver um recorte? Lá no capítulo, a gente não vai ler não, só para você ilustrar, lá no capítulo 16 de Lucas, tem a palavra do rico e de Lázaro. Quem já viu essa palavra? Ali está contando a situação de quem já morreu, aonde está. Quem já morreu com Jesus está aonde, e quem morreu sem Jesus aonde está. Ali é um recorte. É uma realidade que a Bíblia traz para mostrar para mim e para você como é que a vida funciona. Então a Bíblia ela é cheia desses recortes. E nessa manhã eu quero falar sobre um recorte desses. Muito importante. Que vai falar sobre o mundo espiritual. Para você ter uma ideia, o mundo espiritual, ele é mais real do que isso aqui. Isso aqui é o mundo físico. Você pega aí, Peter, a sua mulher. Pega no nome do pastor Ian. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E a Bíblia está cheia de recortes. E nós vamos entender como é que o mundo espiritual interfere no mundo material. É um negócio muito mais ativo e dinâmico do que eu e você imaginamos. Mas por vezes a gente ignora que o mundo espiritual é mais ativo e dinâmico do que o mundo físico. E aí por vezes a gente tem derrota, decepção, fracasso, tristeza, chateação, vontade de suicidar, vontade de desanimar. O marido separa da mulher, o homem mata, o homem rouba, o homem, quando eu falo, é homem e mulher, comete injustiça, sabe? Toda essa crueldade que existe acontece no mundo físico, porque a gente ignora o mundo espiritual. E nessa manhã, de alguma maneira, eu quero ser um alerta para você sobre isso. O mundo espiritual, ele é muito ativo e ele está, presta atenção, vou afirmar isso aqui. O mundo espiritual está determinando como eu e você vivemos o mundo material. O que acontece primeiro no espiritual determina o que eu consigo fazer no mundo físico. E aí a gente vai ler através de um texto aqui, a gente vai fazer algumas interações, porque a gente não vai conseguir ler tudo, para eu e você entender como é que isso funciona. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo aí, em 1 Reis, capítulo 22. O Breno vai colocar no telão aí, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? 1 Reis, capítulo 22. Primeiro Reis, o último capítulo de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. E a gente vai ler os versículos 20 até o 23. Olha só, presta atenção. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Então, é uma pergunta, Deus está perguntando, olha. E disse o Senhor, Deus:
quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E dizia um desta maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E Deus disse: com quê? E disse ele: eu sairei, versículo 22, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse Deus, está dizendo aqui, tu o induzirás. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Vamos orar. Pai, a tua palavra é simples, e nessa manhã, nessa simplicidade, fala o coração de cada um aqui nessa manhã, de maneira que cada um consiga entender, ó Pai, o que o Senhor quer ministrar a nós. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que dia que é hoje? 19 de quê? De outubro de que ano? Então nós estamos mais perto do final ou do começo? Pode falar, gente? Então está mais próximo de 2026, né? Então, você há de concordar comigo que o tempo está passando. Amanhã já é dia 20. E assim vai, não é? Então, os anos estão passando depressa, os dias estão velozes, o tempo não vai parar. Essa situação que você está vivendo hoje, ela não muda do dia para a noite. Então eu quero que você entenda que há tempo para você entender o que Deus quer fazer comigo e com você. A despeito de toda essa loucura que a gente vive, Deus continua falando através da palavra dele. Deus continua ministrando ao meu e ao seu coração para te mostrar que Ele te ama. E aqui esse texto está falando sobre um camarada chamado Acabe. Quem é Acabe? Você entender isso aqui. Acabe foi o 7º rei do reino de Israel. Reino do norte, chamado Israel. Reino do sul, chamado Judá. E esse rei chamado Acabe, ele era filho de um rei chamado Omri. A Bíblia fala que Omri foi o pior dos 5 reis anteriores a ele. Ele era o pior, o pai de Acabe era o pior. Mas aí o pai de Acabe morreu. Normal. E aí Acabe tomou o trono. E Acabe foi pior ainda do que o pai dele. Então Acabe, ele era alguém pior do pior. Será que existe alguém aqui entre nós que é assim, pior do pior? Primeira lição que a gente aprende aqui, querido, que você não precisa ser o pior. Talvez você não consiga ser o melhor. Mas, querido, Deus está te dizendo nessa manhã que Ele não te fez para ser o pior. Talvez você não consiga ser o melhor. Eu não sou o melhor naquilo que eu faço, mas eu me esforço para não ser o pior. E Acabe, não só sendo ruim, ele ainda casou com uma mulher que era feiticeira, com Jezabel, que era uma mulher declaradamente adoradora de Satanás. E Acabe também passou a ser adorador de Satanás. Constrói templos para Satanás dentro da nação que é santa. Então pode acontecer, presta atenção aqui, que você está vivendo uma vida santa, mas você pode estar inserido no meio de pessoas que servem a Satanás. Talvez no seu trabalho, talvez na sua vizinhança, talvez na sua família. Mas Acabe não, Acabe ele já era ruim e ele fez questão de ser pior ainda. E ele era um homem extremamente injusto. Ele tomou uma vinha que não pertencia a ele, ele tomou a força, matou a pessoa.
ele era injusto, ele era cheio de qualidades ruins. E aqui nesse contexto, a filha dele casa com o filho do rei de Judá. Então Acabe se torna meio que parente do rei de Judá. E ele pergunta para o rei de Judá assim: olha, você vai comigo na guerra contra fulano de tal? E aí o rei Josafá fala para ele: olha, eu vou com você. Meu povo vai ser igual ao seu povo. Porém, o rei Josafá falou assim: será que tem algum profeta que a gente pode consultar antes de ir para a guerra? Dá uma paradinha aí, querido. Uma lição para mim e para você. Eu já testemunhei aqui de uma situação que eu passei, mas essa é uma, eu passo por várias. Tudo que você for fazer na sua vida, primeiro, ore a Deus e pede direção de Deus para saber se o que você vai fazer está certo ou está errado. Acabe, ele queria ir para a guerra e queria levar mais um. Sempre vai ter pessoas que vão querer o errado. Elas sabem que está errado, mas elas vão querer levar você também. Presta atenção, querido. Se você for mandado embora, se sua casa cair no chão, se morrer alguém que você gosta, se você sofrer algum acidente, ninguém está nem aí para você. Mas se você der uma melhoradinha na sua vida, comprar um carro 0 km, mudar de bairro, começar a ter uma posição financeira melhor, todo mundo fica preocupado. Você parou para pensar nisso? Ninguém está preocupado com a sua derrota. Acabe não estava nem aí com ele queria levar mais um. Mas Josafá era um homem de Deus, amém? O rei de Judá era um homem de Deus. Então, peraí, ô rei, eu vou para a guerra com você, mas primeiro, vamos escutar se é isso que Deus quer. Aí Acabe falou: olha, então vamos escutar os profetas. Todos os profetas que comiam na mão de Acabe, todos eles falaram: Acabe, pode ir, que você vai vencer. Existem pessoas que sabem que estão erradas, mas que gostam de ouvir só aquilo que é do agrado delas. Sabem por que as igrejas não estão lotadas de pessoas? Uma das razões é porque na igreja, a igreja verdadeira, fala-se de Jesus. E quando a gente ouve de Jesus, a gente é confrontado a sair do nosso lugar de comodismo e mudar a nossa vida. Talvez você vai ser confrontado aqui essa manhã a pedir perdão. Talvez você vai ser confrontado aqui essa manhã a ter uma mudança na sua vida. E aí, filhão, você vai ter que fazer isso para você ser abençoado. E aqui Acabe escutou todos os profetas, todos eles falaram: olha, pode ir que você vai ganhar. Aí o rei Josafá falou assim: vem cá, não tem mais ninguém para ouvir, não? Aí Acabe falou: não, tem mais um. Mas esse cara nunca fala de mim o bem. Era o único que falava a verdade. Era o único que temia a Deus. E é nesse assunto aqui que eu quero chegar junto com você. Não anda, presta atenção. Se você anda com pessoas que só falam o que você quer ouvir, para de andar com essa pessoa. Começa a ouvir alguém que talvez vai te criticar. Mas criticar não é para te amaldiçoar, não. Alguém que vai pontuar alguma coisa em você que talvez precise ser mudada. Começa a andar com alguém que é melhor do que você. Começa a andar com alguém que tem qualidades que você não tem.
E esse homem de Deus, que Acabe não queria ouvir, porque o Acabe, o rei que era maligno, falou com o rei que era vendido, disse: olha, esse profeta só fala de mim o que é mal. Mas aí Josafá falou: não, vamos ouvir, vamos dar um crédito, vamos ouvir o que esse homem de Deus tem para dizer. E aqui é o recorte, que é onde eu quero entrar. Isso aqui é só uma introdução que eu estou aprendendo com o pastor Pedro. Isso aqui é só para você estar inserido no assunto. Você entendeu o que eu falei? Amém. Agora a gente vai entrar no assunto. Presta atenção. Vamos voltar, né? Versículo 15. Presta atenção. 2 Reis, capítulo 22, versículo 15. Versículo 13, melhor, 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falam bem. O cara chamou o profeta e falou: olha, todo mundo falou bem do rei, você também vai falar para ele bem. Olha o que o profeta, o homem de Deus, falou aqui, ó. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Versículo 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas, que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetiza de mim bem, senão só o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha a visão que o profeta teve. Isso aqui é algo que está acontecendo agora no mundo espiritual. Ó. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse Deus: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E dizia um desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com quê? E ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E ele disse: tu induzirás. Querido, no mundo espiritual existe uma trama para arrebentar comigo e com você. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Você pode dar um amém? Amém. Mas presta atenção: tudo que eu faço aqui vai refletir no mundo espiritual lá em cima. Acabe, se você for continuar lendo o texto, vem comigo aqui no versículo 14. 1 Reis, 1 Reis, versículo, capítulo 22, versículo 41. Presta atenção. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar. Não é isso não, desculpa. Versículo 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus vestidos. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Eles foram para a guerra. Aí o rei Acabe falou o seguinte: olha, eu vou entrar disfarçado na guerra. Você veste a sua roupa de rei e vai para a guerra. Olha a astúcia desse homem.
o rei da Síria, que ia guerrear contra ele, falou assim: olha, vocês não vão guerrear contra ninguém. Eu quero só que vocês pegam Acabe e mate Acabe e pronto, acabou a guerra. Só que Acabe entrou na guerra disfarçado de soldado. Aí quando o exército inimigo vem, ele vai achar Acabe? Não vai achar. Por quê? Porque ele está disfarçado. Querido, muitas pessoas que podem estar aqui nesta noite, mas eu convivo com pessoas assim, no meu trabalho, no dia a dia, elas querem enganar Deus. Como que elas querem enganar Deus? Com mentiras, com pecados, pensamentos malignos, coisas ruins no coração, atitudes erradas, contrárias à palavra de Deus. Porque ele esquece igreja, esquece religião. Porque nesse tempo aqui não tinha igreja, não tinha religião, não tinha nem rito de culto a Deus igual tem hoje. Acabe ele disfarçando. Tem muita gente que vive disfarçando, achando que está enganando a Deus. Só que Deus, ninguém pode enganar a Deus. Gálatas 6, 7 fala que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele, tudo que você fizer, querido, você pode me enganar. E não é difícil me enganar, não. Mas enganar a Deus, você não engana, não. E Micaias, o profeta, teve uma visão do que está acontecendo agora. Os anjos reunidos com Deus. E aí Deus pergunta: olha, quem vai levar Acabe para morrer? Aí começa uma discussão no mundo espiritual. Um falava uma coisa, outro falava outra, uma confusão, até que surge um no meio e fala: ó, epa, eu vou. Aí Deus falou: como é que você vai? O que você vai fazer para levar Acabe para morrer? Olha, eu vou ser espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas que lá estão. O que eu quero que eu e você entenda é que no mundo espiritual ele trabalha debaixo da ordenança de Deus, amém? Mas ele trabalha por legalidade. Como é que você pode me provar isso aí? No livro de Jó, a Bíblia fala que estava reunido Deus e os seus anjos. E quem é que apareceu no meio de Deus e os anjos? Satanás. Satanás, querido, ele não tinha mais convite para estar no meio daquela reunião, mas ele tinha direito. Quando Jesus foi tentado, ele falou assim para Jesus: olha, se você ajoelhar e me adorar, eu vou te dar o que você quiser, porque a mim me foi dado. Ele não tinha patente para estar no céu, mas ele tinha direito, porque esse direito foi dado a ele. Então, na reunião espiritual, Satanás tem direito de estar presente. Ele não tem patente, mas ele tem direito. Isso é uma questão que foi dada a ele. Então, no mundo espiritual agora, contra mim e contra você, existe toda uma conversa. E Acabe reinou durante 22 anos. Eu não sei quanto tempo de vida você tem. Eu só sei aqui de mim e do Daniel, que é meu filho. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu posso te dizer no nome de Jesus Cristo, que no mundo espiritual alguém está dizendo de você agora. Com que certeza? Vamos voltar lá no livro de Jó. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus fala: ô Satanás, você viu meu servo Jó lá embaixo?
homem temente a Deus, homem honesto, homem direito, homem que se desvia do mal e que na terra não há ninguém igual a ele. Quem falou não foi Satanás, foi Deus. Então, querido, eu tenho autoridade para entender que se foi falado de Jó, alguém está falando de mim e de você lá no mundo espiritual também. Você pode entender isso, querido? Porque isso é um mundo espiritual que não é regido pelas leis físicas. Mas aí, esse espírito que se apresentou diante de Deus e falou assim: olha, eu vou descer, eu vou levar ele para a morte. Sabe o que Deus falou com ele? Vai, que você vai conseguir. É aqui, querido, que está o âmago da questão. Deus permitiu que aquele espírito tivesse êxito na missão dele. Estão dizendo, querido, no mundo espiritual alguma coisa a meu e a seu respeito. Mas vamos entender isso de uma forma melhor, porque por enquanto aqui está um pouco confuso. Mas vamos esclarecer. No livro de Gênesis, coloca Gênesis 1:1 para mim aí, querido. No princípio criou Deus o quê? O que Deus criou primeiro? Não, o que Deus criou primeiro? O céu. Primeiro é céu, primeiro é Deus. Primeiro são as coisas de Deus, depois vão preocupar mais da terra. Mas na maioria das vezes nós estamos aqui na cabeça, só Deus sabe onde é que está. Porque nós não estamos preocupados com as coisas lá do céu. Nós estamos preocupados com as coisas que vão ficar aqui na terra. Olha como é que o mundo espiritual vai se desenhando para mim e para você. Qual tem que ser sua primeira preocupação? As coisas do céu. Jesus mandou buscar primeiro o quê? Mas a gente anda tão atribulado que a gente só consegue pensar no que vai ficar aqui. As alianças erradas que muitas vezes a gente faz, naquilo que para nós é uma fadiga, nas contas, os compromissos que nós temos que resolver durante essa semana. Não vai ter que pagar, vai ter que trabalhar, tem que se esforçar, meu Deus. Ô querido, o Salmo 127 fala que adianta não gritar de acordar cedo. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Essa noite eu parei noite passada, para preparar a mensagem. Minha cabeça estava toda confusa, pastor Pinto. Cabeça confusa, depois que o Ceará levou um negócio para você. Cabeça confusa, tanta coisa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Amanhã Deus dá. Eu estou acordado, Deus dá. Então, vou dormir. E que de feito, querido? Minha noite inteira. De manhã eu levantei, pus no papel. Deus dá enquanto dorme. Amém. Glória a Deus. Quando eu tenho problema demais, eu vou dormir. Solução não é minha, a solução é de Deus. E aqui, primeiro, querido, busca, você que está aqui nesse lugar, busca o que é de Deus primeiro na sua vida. Amém. Se você andar preocupado só com o que é da terra, você vai ter o resultado que a terra te dá. E sabe qual é o resultado que a terra te dá? Tribulação, dor de cabeça, sofrimento, angústia, decepção. Então esse homem aqui, ele foi para a guerra com segundas intenções. Ele foi para a guerra não para ele morrer, mas para Josafá morrer. Olha só.
naquela situação que ele estava, o que ele queria? Ele queria conquistar um lugar chamado Ramote Gileade, mas ele não queria ter prejuízo nenhum. Querido, todo homem de Deus, presta atenção, que se envolve nas coisas de Deus, mas não se envolve plenamente, ele está sujeito a fracassar em tudo na vida. Porque o mais importante do homem de Deus não é aquilo que ele conquista fisicamente, mas é aquilo que ele adquire diante do reino de Deus. Coloca para mim Lucas 10:19 aqui. Aliás, 10:18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. 19. E eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Próximo. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Mas qual que é a grande alegria que nós devemos ter? É os nossos nomes, está escrito no reino de Deus, dos céus. Acabe não estava preocupado se Josafá ia estar vivo ou se Josafá ia morrer. Ele queria resolver o lado dele. Quando eu e você estamos preocupados só em resolver aquilo que nos agrada, sem preocupar com aquilo que Deus colocou sobre nós, que é a condução do reino dele, o mesmo fim que Acabe teve, nós podemos ter também. Que fim é esse que teve Acabe? E que é uma preocupação? Porque eu consigo perceber muitas pessoas hoje, dentro da igreja e fora da igreja, indo no mesmo caminho de Acabe. Porque Acabe foi enganado por um espírito, e esse espírito teve a permissão de Deus. Eu li para você aqui um recorte do mundo espiritual. Hoje você acha que Deus age diferente? Não. Tem muita gente que pensa que está fazendo aquilo que agrada a Deus, mas está agradando outro tipo de espírito. E que fim teve Acabe? Vamos continuar aqui, porque daqui a pouco eu já estou encerrando. Volta lá comigo aqui, ó. Versículo 31. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles: certamente é este o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. Querido, na guerra, Josafá estava vestido de rei, Acabe estava vestido de soldado. Você pensa assim, Acabe era um espertão, enganou, né? Aí quando todo mundo foi para cima de Josafá, porque Josafá estava vestido de rei, aí todo mundo pensou, é só matar o rei que acabou o problema. Mas aí na hora que chegaram perto de Josafá, o que Josafá fez? Ele gritou. Querido, presta atenção que a lição espiritual aqui. Quando você é homem e mulher de Deus, Satanás se levanta com tudo que ele tem contra você. Basta você gritar para o papai: Deus. Amém, Deus. E Satanás, ó. Essa semana eu passei mal na cidade. Gritei papai. Precisava terminar. Tinha muita coisa para trabalhar. Eu tinha que levar muita coisa para casa com Vitória. Eu podia voltar para casa, nada me impedia. Mas eu gritei papai. Na mesma hora o socorro veio. Amém. Josafá gritou: não, eu sou Josafá. Sei lá o que ele gritou, mas Deus falou: nesse aí ninguém toca. Querido, quando você anda na presença de Deus, Satanás até que tenta, mas ele não pode tomar você. Vou falar de novo, acho que você entendeu. Quando você anda na presença de Deus, Satanás até tenta, mas ele não toca em você. Basta você dar um chamado
Satanás corre por causa da presença gloriosa de Deus. Josafá gritou. Aí todo mundo, que era 32, falou: peraí, gente, não é esse não. Mas como é que acha Acabe? Acabe está igual um qualquer um. Tem muita gente que está vivendo a vida de qualquer maneira, achando que engana a Deus, tocando as coisas de Deus de qualquer jeito, vivendo a vida como se fosse um mundano, querendo que Deus agrada a ele. Querido, não vai agradar você, porque no mundo espiritual sabem quem é mim, quem é você. Como assim, pastor? Coloca para mim Hebreus 12 aí, querido. Hebreus 12, 1. Presta atenção como é que o mundo espiritual é hoje, é agora. É isso aqui, ó, que eu estou falando com você. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, o mundo espiritual, querido, está olhando para mim e para você. É lá, primeiro, que é registrado o meu sucesso ou o meu fracasso, a minha vitória ou a minha derrota, a resposta da minha oração ou não. Tem gente que nem ora. Tem um ditado bobo aí que eu aprendi: é muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, irmão. O mundo espiritual está de olho nisso tudo. Porque o mundo espiritual não tira férias, não dorme, não descansa, não passa mal, não bate cartão. O mundo espiritual é dinâmico, é ativo, é incessante. Olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual que é o conselho que Deus dá para mim e para você? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E fazemos o que então? Se eu deixei o pecado, corramos com o quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. Querido, todos nós aqui temos uma carreira. Não sou somente eu, não é somente o pastor Fábio, a pastora Fabiana. É você que está me ouvindo, a carreira é sua. Deus vai te cobrar dessa carreira. O mundo espiritual quer fazer com que você não corra mais nada. Se você não correr a sua carreira espiritual, querido, a culpa não é de Deus, é sua, é minha. Eu preciso ter essa ciência. E aí, vamos voltar agora para o cara. Não podemos perder o foco do cara. Ele é o motivo da gente estar aqui. Vamos voltar aqui, olha só. Nós paramos lá no versículo 14. 14? É perdido. Nós paramos no versículo 41? Não, 41. Está no versículo 32. 33. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que era o rei de Israel, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Presta atenção aqui, o que acontece quando eu e você queremos enganar a Deus? Você sabe se você está servindo a Deus com integridade ou não. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha o versículo 34. Então um homem entesou o arco da sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre o quê? As juntas, as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Acabe estava na guerra, disfarçado, pensando que ele enganava. Ele enganou os homens. Mas aí, um soldado inimigo, do nada, pegou a flecha e jogou. Jogou à toa. Do nada. Aquela flecha pegou entre as juntas da armadura, na brecha. A única brecha que tinha para passar é aonde a flecha entrou. Coloca para mim, filhão, 1 Pedro 5,8. Olha como a gente, quando quer enganar a Deus, olha. Sede sóbrios, vigiai.
Porque o diabo gosta do adversário. O diabo é adversário de Deus? É? Não. Ele é nosso, meu seu. De Deus não. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando o quê? O que ele está buscando? Quem possa tragar. Ele está buscando uma brecha. O rei Acabe achou que ele ia escapar no meio de todo mundo, que ele estava disfarçado. Mas uma flecha atirada assim do nada, sem propósito, sem objetivo nenhum, acertou ele. Sabe o que eu aprendo aí, querido? É que do homem se engana fácil. Se engana qualquer um fácil. Por isso que eu quero te dar um conselho aqui de pai. Você pode enganar qualquer um, seu patrão, sua mulher, seu marido, seus filhos. Você pode enganar até você mesmo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a Deus você não engana. Um dia, uma hora, presta atenção, a fatura do cartão vai chegar. Chegou para Acabe. Ele queria que o rei Josafá morresse no lugar dele. Ele preparou todo o esquema. Tudo foi armado. Só que ele esqueceu que quem defendia Josafá não era o exército terreno, era o Pai Celestial. Quem te defende, querido, não é sua competência, não é seu dinheiro, não é o tamanho do muro da sua casa, não é seu dinheiro ou a ausência dele. Quem te defende é Deus. E aí o rei Acabe foi atingido. Mas aí como é que foi o fim dele? Vamos entender? Versículo 35, a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Então ele foi ferido de manhã, mas ele só morreu de tarde. Deus é tão misericordioso que se Acabe tiver clamado a Deus nesse período, porque Acabe foi confrontado por Elias, Acabe foi confrontado pela palavra de Deus, Acabe foi confrontado pelo próprio Deus. E ele foi ferido de manhã, vamos colocar que ele foi ferido 10 horas da manhã. Morreu 5 horas da tarde. Ele teve tempo de clamar a misericórdia de Deus. Pode ser que ele tenha sido alcançado por Deus, porque Deus não olha como nós olhamos. Ele só fez o que é errado a vida inteira. E ele morreu, porque ele foi apanhado pela própria esperteza dele. Então o que eu quero que você entenda aqui nesta manhã? O mundo espiritual, ele é real, ele é presente, ele está em atividade agora, observando eu e você, mas só Deus, querido, sabe o que está no seu coração nessa manhã. Nós vamos orar, mas presta atenção, eu vou desafiar você. Eu não sei qual é a intenção do seu coração, mas eu quero nesta manhã, como um pai, como um profeta, te dizer que há espaço para Deus mudar a sua história. Há espaço para Deus fazer de você alguém que seja o portador da aliança dele. Deus não quer trabalhar no Jader pastor, não. Deus quer trabalhar no Jader homem. Como pastor eu vou fazer uma coisa, para Deus não interessa. O que Deus quer não é um pastor, Deus quer uma ovelha. Você está entendendo?
Deus não quer título. O que vai morar no céu não é título. O que vai morar no céu são ovelhas. Deus preparou casa para ovelhas. Deus não preparou casa para pastor, para missionário, para profeta. Deus preparou casa para ovelhas. E nesta manhã, como ovelha, Deus quer te tratar como ovelha. Ele quer que você seja um vencedor. Por isso que Ele permite que eu e você entendamos como é que o mundo espiritual funciona. Para fechar, a Bíblia fala que Daniel orou 21 dias. Quando o anjo chegou para conversar com Daniel, sabe qual que o anjo falou? Porque Daniel, você é alguém muito amado diante de Deus. Mas você, na hora que você pensou em orar, Deus já falou comigo, leva a resposta. Ele só pensou, nem começou. Eu vou pensar, eu vou orar. Aí o Deus falou, já leva a resposta. Mas sabe o que o anjo falou para Daniel? Daniel, durante 21 dias, o rei, o príncipe da Pérsia me segurou. Isso é muito espiritual, irmão. Tudo que você faz aqui tem uma resistência no mundo espiritual. Tudo. Você ignorando ou não, a sua vitória não está no mundo físico. A sua vitória está lá no mundo espiritual. Se você não entender isso, querido, você vai ser derrotado como Acabe foi. E eu não quero que você seja um derrotado. Eu não posso prometer para você que Deus vai te dar tudo o que você quer, porque Deus não funciona assim. Mas eu posso te afirmar que Deus tem uma trajetória de sucesso para mim e para você. Como vai acontecer? Cada um vai ter que viver a sua. Eu estou vivendo a minha. Você precisa viver a sua. Então eu quero orar por você nessa manhã. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde a Tua palavra foi explicada aqui nesse lugar, ó Pai, sobre o mundo espiritual. E muitas pessoas, ó Pai, como eu já fui, pensam que conseguem enganar a Deus. Vivem uma vida querendo agradar homens, querendo agradar o mercado, querendo agradar mulheres, mas esquece que o final é de morte, o final é de derrota. Nenhum dinheiro nesta vida compra o prazer de ter o Senhor no coração. E assim como Acabe é um exemplo mal sucedido do mundo espiritual, eu entendo que o Senhor é um exemplo de uma vida bem sucedida espiritualmente. Eu estou diante das tuas ovelhas que o Senhor comprou pelo teu sangue. E eu quero nesse momento desafiar a tua igreja, assim como eu também, ó Pai, se posicionar diante de ti. Entrou alguém aqui nesta manhã que ainda não se entregou na mão de Jesus e quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Esse é o primeiro apelo que eu faço. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Agora é o momento de oração. A igreja em oração. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, estava afastado? Esse é o momento. Mas você que ouviu essa palavra e que talvez estava achando que está enganando os homens, ou tem algum sentimento que não pertence ao mundo espiritual de Deus e quer uma oração para pastor, eu preciso melhorar, eu estava errado, assim como Acabe. Irmão, um dia eu entendi que eu estava errado também, eu me posicionei. Você quer uma oração? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Não é vergonha nenhuma você entender que estava errado. E eu vim aqui para fazer essa oração pela sua vida. Você que quer uma oração porque achou que estava enganando, mas está sendo enganado, fica de pé. Eu sei que tem, querido, mas eu não vou ficar insistindo não, porque eu preguei o que Deus mandou eu falar. Você que quer uma oração para parar de pensar que está enganando a Deus, fica de pé no seu lugar, é agora.
Deus, querido, Ele tem prazer em mudar a sua história. Mas o momento é esse, de ficar de pé. Agora é em oração, querido. Igreja em oração. Você não tem que preocupar com quem vai ficar de pé ou deixar de estar de pé. Eu quero orar por você. Eu não vou ficar insistindo mais. Não tem ninguém para ficar de pé? É você e Deus agora, querido. Pastor Farley. Glória a Deus, pastor. Bênção ao Senhor. Muito abençoado. Quem poderá enganar Deus? Ninguém, né? Os olhos dele estão sobre toda a terra. Pastor, já foi uma bênção a palavra do Senhor. Quero que você feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor. Toca o nosso coração cada vez mais, Senhor. Que o nosso coração seja um coração de verdadeiro adorador, Senhor. Que te adore em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Se tem algo que não agrada a Ti, Senhor, tira do nosso coração, tira do nosso caminho. Nós queremos acertar contigo, Pai. Porque Deus é maravilhoso. Tu morreu ali na cruz do Calvário, derramando teu sangue precioso, Senhor. Nos dando a vitória, nos dando a libertação, dando cura, Senhor. Senhor Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor. Então toca no nosso coração, toca na nossa vida, Senhor. E nos livra também do mal. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor Peter, vem, pastor Peter vai fazer o dízimo das ofertas, né? Ele está conduzindo o culto. Mas eu vim para lembrar vocês que domingo que vem, nesse culto da manhã, nós vamos ter o culto das crianças. Está preparado aí, Fiote? No início da palavra, vamos ver se o pastor já se dá o dízimo das ofertas. Não, pastor? Domingo que vem, consegue, Daniel? Fazer o dízimo das ofertas. Vai ser um culto que as crianças vão dirigir a casa do Senhor. E eu sei que Deus já tem preparado e vai ser uma bênção. Se você tiver algum filho, sobrinho, neto, traga eles. Vai ser uma bênção. Um vizinho da rua, né, que mora na rua, pede a mãe, traz a rua. Vai ser uma bênção, né? Vai começar às 9 horas. O culto vai começar às 10, mas o evento vai começar às 9 horas, tá bom? Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta nesta manhã, o camaradas está passando aí com os envelopes. Como nós aprendemos na palavra do Senhor, o dízimo é o cumprimento da palavra, é o momento de você não entregar ou devolver ao Senhor, não por necessidade, não porque se você não fizer, Deus vai te castigar. Não é assim, não é assim. Deus, na verdade, Ele quer o teu coração. Ele quer que você entenda que o amor pertence a você acima de tudo isso. E você que começa a perceber e a viver o amor de Deus, que Ele que dá o ar para respirarmos, Ele que dá a saúde para você trabalhar, Ele que dá o dom que nós temos para fazer as coisas. Aí, quando nós entendemos isso, nós devolvemos a Deus com amor no nosso coração, com gratidão, com alegria, não daquilo que nós não temos, mas daquilo que Ele já fez chegar a nós. Então, querido, se você entende isso, se você entende que Deus é que te dá saúde e que te dá as coisas, então eu convido você com amor para estar vindo aqui diante do gasofilaço. Depois nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. No lugar da morte, vida me
o pastor ensinou a gente hoje, né? Na verdade, nos fez lembrar de algo que nós já sabemos. Que o que acontece na vida nossa natural, o reflexo é do que acontece na vida espiritual. Uma coisa está ligada à outra. E a Bíblia fala que o que ligar na terra é ligado nos céus. O que é isso? As atitudes, aquilo que nós fazemos aqui, ligamos na terra, é ligado no céu. Então nessa hora nós vamos ligar através da nossa oração. Senhor meu Deus, eu apresento diante do Senhor os dizimistas, os ofertantes dessa casa. Mas eu também apresento aquele que ainda talvez não é meu Pai. Mas não é porque ainda não entendeu, porque não chegou o momento que o Espírito falou ao coração. Mas nessa hora eu quero te pedir, meu Pai, aquilo que está no Salmo 23, onde fala que o Senhor é o nosso pastor. Não é sobre dinheiro, não é sobre riqueza, mas é sobre a prosperidade que vem do trono da graça. E prosperidade, Senhor, pode ser um arroz com ovo, mas a família tendo paz, o casamento tendo união, os filhos ao redor da mesa ali, um almoço simples, meu Pai, mas contando uma piada, mostrando um sorriso, contando um caso, a paz reinando daquela casa, meu Pai. Isso é prosperidade. É abrir os olhos de manhã, você puxar o ar e o teu pulmão encher de uma forma tão graciosa, e a força vir no teu corpo e você se levantar. Oh Deus, a prosperidade de poder dormir, deitar na cama, deitar à noite, meu Pai, poder dormir a noite toda. Deus, a prosperidade de poder conhecer que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e está acima de todas as coisas. Então abençoa, meu Pai, a tua igreja nesta manhã. Que haja fartura, meu Pai, que haja mantimento, que haja provisão. Aquele que tem buscado uma bênção financeira, porque isso é uma bênção, que o Senhor abre portas, que o Senhor traga provisão. Mas aquele também que está precisando de saúde no seio da sua família, oh Pai, faz a obra, faz o milagre. Então nós oramos pelos dízimos, pelas ofertas, que a tua obra, meu Pai, venha dar continuidade até a volta de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum recado, pastor? Posso encerrar? Falem. Ok? Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode ficar sobre os pés? Você que deixou lá o franguinho de molho. É assim? Sabe de nada, pastor? Sei não, querido, só faça o básico. Saia do básico, filho. Mas lá ninguém morre de fome, né, filho? Né? Papai faz o básico. Mas talvez você deixou lá, né? Agora é o momento da gente finalizar. Queridos, viva com alegria. Aprenda a desfrutar do dia a dia. Paulo fala assim, ensina algo tão precioso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você talvez está vivendo um momento de escassez, aprenda a viver feliz com a escassez. Se você está vivendo a prosperidade, aprenda a viver com prosperidade. Mas independente da situação, viva contente. Aprenda a ver a beleza das coisas. Aprenda a viver as coisas com leveza na presença do Senhor. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por esse culto. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui. Porque ninguém está numa igreja na parte da manhã se não for pelo Teu Espírito. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos atraído à salvação. O Senhor tem mantido a nossa salvação todos os dias. E durante o culto é um momento que nós ouvimos, recebemos dos céus. Somos edificados, somos fortalecidos para, meu Deus, enfrentarmos mais uma semana que pode ter coisas boas e pode também ter coisas ruins, mas independente de qualquer situação, que o Senhor nos ensine a confiar que Jesus está no barco e por isso nós não vamos naufragar. Então, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos,
Pai, abençoe o nosso domingo, nos livra no mundo espiritual de toda a retaliação. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Esteja com os teus anjos acampados ao redor da nossa família. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça do Filho Jesus, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e para sempre. Amém, queridos? Amém. Vá em paz e Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba as montes devagar e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Um, dois, três e